Imagine acordar depois de um sonho e acreditar que o próprio diabo acabou de tocar a música mais bonita que você já ouviu. E o pior de tudo, passar o resto da sua vida tentando reproduzir aquela melodia, sem nunca conseguir. Essa história aconteceu há mais de 300 anos. O protagonista era Giuseppe Tartini, um dos maiores violinistas da Europa. Mas o que tornou seu nome imortal não foi apenas o seu talento, foi um sonho. Antes de se tornar um dos maiores violinistas da história, Giuseppe Tartini levava uma vida bem diferente. Nascido em 1692, estudou direito e parecia destinado a uma carreira comum. Mas um casamento proibido o obrigou a fugir. Escondido em um mosteiro, encontrou no violino não apenas um refúgio, mas o caminho que mudaria sua vida para sempre. Agora olha que interessante. Em certa noite, Tartini sonhou que havia feito um pacto com o diabo. No sonho, entregou seu violino ao demônio. Então aconteceu algo impossível. O diabo começou a tocar. Segundo Tartini, aquela era a música mais perfeita que qualquer ser humano poderia sequer imaginar. Ele ficou simplesmente chocado, sem nenhuma forma de reagir. Começou a pensar coisas que não faziam muito sentido. E de fato, será mesmo que aquilo tudo que sonhou era realidade? Era uma suposição do que poderia acontecer na vida real? Existiria então uma música tão bela em um sono tão profundo assim? Quando acordou, correu imediatamente até o seu violino. Tentou escrever tudo o que lembrava. O resultado ficou conhecido como Devil's Trio Sonata. Mas havia um detalhe curioso. A obra que Tartini escreveu era tão difícil que muitos músicos da época simplesmente desistiam de tentar tocá-la. Mesmo violinistas experientes consideravam a Devil's Trio Sonata um verdadeiro desafio técnico, em especial por causa de uma técnica chamada trinado duplo. Enquanto uma mão precisava executar notas extremamente rápidas, a outra mantinha diferentes posições ao mesmo tempo. Para o século XVIII, aquilo parecia quase impossível. Não demorou muito para que rumores começassem a surgir. Alguns diziam que nenhuma pessoa comum conseguiria compor algo tão complexo. Outros acreditavam que Tartini realmente havia recebido inspiração de algo sobrenatural. A história começou a se espalhar por toda a Europa. E pouco a pouco, a sonata ganhou fama, não apenas pela sua beleza, mas pela origem misteriosa. É claro que ninguém pode provar se Tartini realmente sonhou exatamente daquela forma. A única fonte dessa história é o próprio compositor. Anos depois, ele contou que, durante o sonho, entregou seu violino ao diabo. Então aconteceu algo que nunca conseguiu esquecer. Segundo Tartini, o demônio executou uma melodia tão perfeita que nenhuma composição humana poderia alcançá-la. Ao despertar, correu até o instrumento e escreveu tudo o que conseguia lembrar. Mas havia apenas um problema. A música que saiu do papel estava muito distante daquilo que ele havia ouvido. Em suas próprias palavras, se fosse possível viver apenas daquela melodia do sonho, ele teria abandonado completamente a música que escreveu. Era como tentar copiar uma lembrança perfeita. Hoje sabemos que o cérebro é capaz de criar experiências extremamente vívidas durante o sono. Em alguns sonhos, conseguimos ouvir músicas completamente novas, ver lugares que nunca existiram, conversar com pessoas que jamais conhecemos. Tudo isso acontece porque o cérebro continua reorganizando memórias enquanto dormimos. Diversos artistas já confirmaram ter encontrado inspiração nessa forma. Paul McCartney, por exemplo, contou que a melodia de Yesterday surgiu primeiro em um sonho. O químico Auguste Kekule disse que descobriu a estrutura do benzeno após sonhar com uma serpente mordendo a própria cauda. E Mary Shelley afirmou que a ideia para Frankenstein nasceu depois de uma visão durante a noite. Talvez Tartini tenha vivido exatamente esse tipo de experiência, ou talvez algo muito diferente tenha acontecido. Mais de 300 anos se passaram. Mesmo assim, a Devil's Trio Sonata continua sendo apresentada em teatros do mundo inteiro. Para muitos violinistas, executá-la ainda representa um enorme desafio técnico, e para quem conhece sua história, cada nota parece carregar um significado extremamente diferente. E existe um detalhe curioso. Quando você finalmente escuta a Devil's Trio Sonata, é difícil não imaginar a história por trás dela.
Cada nota parece carregar uma tensão constante, alternando momentos de delicadeza, sabe? Com passagens de uma intensidade impressionante. Talvez seja apenas o poder da narrativa influenciando a nossa percepção. Talvez. Ou talvez a música realmente tenha uma atmosfera única. Seja qual for a explicação, uma coisa é muito certa. Depois de conhecer a lenda de Tartini, é quase impossível ouvir essa composição sem lembrar da noite em que ele afirmou ter escutado o próprio diabo tocando violino. Muito complexo isso. Talvez tudo tenha sido apenas um sonho. Talvez o cérebro de Tartini tenha criado uma obra-prima enquanto ele dormia. Talvez. Ou talvez existam experiências que simplesmente não conseguimos explicar. A verdade é que ninguém jamais saberá o que realmente aconteceu naquela noite, a não ser que possamos voltar no tempo. Mas uma coisa é certa, séculos depois, ainda estamos falando sobre aquele sonho. E talvez esse seja o verdadeiro poder da arte. Não responder perguntas, questionar, mas criar mistérios que continuam vivos por gerações. E é sobre isso que eu sinto um pouco de falta nessa época. Sabe, é curioso pensar nisso. Histórias como a de Tartini já foram passadas de geração em geração. Hoje, muitas vezes elas acabam perdidas no meio de um feed infinito. Não porque tenham deixado de ser fascinantes, mas porque a nossa atenção passou a ser disputada o tempo inteiro. Em um mundo onde tudo precisa acontecer em poucos segundos, obras que exigem tempo, silêncio e contemplação acabam ficando cada vez mais raras no nosso cotidiano. E talvez seja justamente por isso que histórias como essa ainda tenham tanto valor. Elas nos lembram de desacelerar, de ouvir com atenção e de perceber que algumas das experiências mais marcantes da humanidade não cabem em poucos segundos de tela, sabe? Chega a ser desproporcional. Como é que eu posso contar algo tão rico, que vem passando de geração após geração, que fascina tantas pessoas em poucos segundos? Tudo bem que com o avanço da tecnologia somos capazes de fazer isso, mas e a intensidade da fala? E a intensidade do raciocínio? Parece que perdemos ao longo do tempo essa vontade de contemplação. E isso é apenas uma reflexão momentânea, mas que vale ao longo do tempo continuar pensando um pouquinho. Mas me diz aí nos comentários, vocês acreditam de fato que a arte foi se perdendo? Que o novo sempre vem, mas que não parece tão carregado de informações, filosofias e reflexões como antigamente?